Tudo bem com vocês? Boa noite, né? Sejam bem-vindos. Obrigado aí pela presença. Estamos chegando aí aos finalmente, né? Hoje é o nosso penúltimo encontro, nossa penúltima aula. Já estamos chegando ao final, a aula 7. O contexto histórico dos escritos de Pedro e João, de acordo aí com o nosso programa. E voltaremos então no dia 20 de dezembro. E se quiser trazer umas frutas, umas coisas para a gente fazer a ceia aqui também, fique à vontade, viu? Tá? Já vai. O momento é bem propício, né? E aí estaremos encerrando no dia 20. E para a última aula eu vou reservar um tema bem legal, bem interessante, que é um panorama histórico de como os escritos do Novo Testamento foram canonizados. O processo histórico que envolveu, né, a formação dos livros, até a reunião em número de 27, como nós conhecemos hoje. Então, a gente não tem ideia de como que chegou até nós, não é? Toda essa produção dos escritores bíblicos. E eu vou fazer um panorama histórico, então, na última aula sobre isso. E aí fazer uma conclusão, um fechamento, abrir um espaço para perguntas, algumas dúvidas pontuais que tenham ficado aí durante o curso, que de repente vocês queriam ter perguntado e não deu tempo, a gente vai fazer isso, né? Para hoje também nós vamos começar aquela parte das leituras em duplas, não é? É uma prova surpresa, né? Não, na verdade, eu não vou cobrar aqui daqueles que eventualmente não trouxeram para hoje, mas aqueles que já leram, fizeram aquele pequeno levantamento histórico do livro, né, da autoria. À medida que nós passarmos pelos livros, alguns deles nós vamos observar nessa aula de hoje, aí é o momento para aquele que leu e pesquisou aquele livro falar um pouquinho do que achou, do que encontrou. E assim seguiremos também na próxima aula. Tá bem? E aí vamos tentar fechar com aquilo que vocês produziram e pesquisaram. Tá bem, Jurandir? Ô Wander, eu vou dar uma sugestão aqui depois, porque nós estudamos a igreja 2000 anos atrás, né? Isso. E você tem aquele livro Sindicato da Magia, que você estuda IURD e outras igrejas, os né? Movimentos contemporâneos. Então eu vou dar uma sugestão depois, para ver se a gente faz umas 2 ou 3 aulas da igreja contemporânea, para a gente ver se a gente... Claro, um panorama histórico dos movimentos religiosos contemporâneos. Correto. A partir, quem sabe, aí da reforma protestante, um mapeamento histórico de como as igrejas se desenvolveram e chegaram ao Brasil. E um pouco desse cenário histórico também, né, das várias tipologias evangélicas, que nem sempre a gente consegue, né, enquanto leigo, talvez não estudante de teologia, entender muito bem como é que tudo isso surgiu e de onde veio tudo isso. Enfim, aí é uma opção sim, quem sabe aí para 2018 a gente agendar aí um curso, né, de uns 2 ou 3 encontros, fazer todo esse mapeamento histórico, todo esse panorama. Que logo nós vamos ter um vizinho meio indigesto aqui, então a gente precisa tomar uma certa precauções. Então, vocês estão vindo aqui para perto, é? Você viu que lá em Curitiba é suntuoso, hein? Acabaram de inaugurar lá. Mas é muito legal, Jurandir, podemos fazer isso sim, tá bem? A gente combina depois e essa parte mais recente aí da história da igreja. Tudo bem, então, podemos começar? Vamos entrar então no nosso tema de hoje. Hoje vai ser bem interessante, porque a gente vai falar um pouquinho das relações da igreja com o Império Romano, os conflitos, as perseguições. Vamos ter uma ideia dos martírios. O que aconteceu com os apóstolos, onde eles foram pregar? Nem sempre a gente sabe muito do que aconteceu com eles, não é? Sabemos talvez um pouco mais de João, de Pedro, Paulo e os demais. Onde foram pregar? Que trabalho realizaram? Será que abriram igrejas? E o que aconteceu com eles? Enfim, então a ideia nessa aula de hoje é passar um pouco desse panorama. Nós vamos ter também um vídeo de 13 minutos que vai falar um pouco da cidade de Éfeso, que é uma cidade muito importante para essa aula de hoje, porque Éfeso é a sede do ministério de Paulo, onde ele vai criar a escola paulina, nós vamos falar um pouquinho disso já, e também é sede da escola de João. João reside em Éfeso e faz da cidade uma base do seu trabalho.
E esse vídeo, esse documentário, vai mostrar uma outra personagem importante da história do cristianismo antigo, que é Maria, mãe de Jesus, que morou em Éfeso. Então, a casa onde ela viveu, o lugar onde ela passou os últimos dias, onde está sepultado, inclusive, o corpo de Maria. Esse vídeo é um documentário jornalístico, vai trazer dados para a gente entender um pouquinho sobre isso, tá bem? Então vamos começar com esse primeiro tópico, uma localização histórica daquilo que nós chamamos de escolas, né? As escolas dos apóstolos, sim. Ok, resolvido aqui o trânsito. Eu estou chamando de escolas paulinas, joaninas, de Pedro, né? Chamada também de escola petrina, enfim. Escolas que são base de formação de liderança, de produção de literatura, são sedes administrativas destas igrejas que estão surgindo no cristianismo primitivo. Então, vamos começar rapidamente pela escola paulina. Nós já falamos um pouco dela, eu não vou entrar muito em detalhes da escola de Paulo hoje, mas vamos gastar um tempo maior com Pedro e João. Quando nós falamos em escola paulina, nós estamos pensando numa cidade que é sede, chamada Éfeso, com mais ou menos 500 mil habitantes à época. Uma cidade como Londrina hoje, grande. Só perdia para Roma, que tinha 1 milhão de habitantes. Quais são os principais membros desta escola? Os que fazem parte desse trabalho sediado em Éfeso? Então, alguns nomes bastante conhecidos aqui. Claro, o próprio Paulo, que morou pelo menos 3 anos em Éfeso, é o lugar onde ele mais estabelece a residência e permanece por mais tempo. Além de Paulo, seus companheiros mais conhecidos, Timóteo, Tito, Silas, não é? Que é o mesmo Silvano, Lucas, que é um colaborador, um grande companheiro de Paulo, que vai escrever Atos, escrever o próprio Evangelho, e também o casal Priscila e Áquila. São os grandes líderes que fazem parte dessa escola que está situada na cidade de Éfeso. E quais são as funções desta escola? Que tarefa e que papel realizava essa base missionária e de liderança paulina? Algumas funções, e chama atenção pelo menos 3. A primeira, o treinamento de líderes. Era uma escola que formava novos líderes, novos pregadores, novos missionários para atenderem aquela região de implantação do cristianismo nascente. Também era um local de produção de literaturas. Então, as cartas que Paulo vai escrever e depois serão copiadas e mandadas a outras igrejas, para que aquelas outras comunidades tivessem também as cópias, já que eram cartas, às vezes, circulares, que deveriam percorrer as várias comunidades. E também eram autores que ajudavam o próprio Paulo na produção dos seus textos. Vocês já devem ter ouvido falar, e acredito que aqui até em alguma aula nós já tenhamos falado disso. Paulo tinha um problema físico, provavelmente a partir de estudos feitos, que era um problema visual. Né? Paulo tinha dificuldades para enxergar. Por isso os seus textos geralmente são escritos por alguém, um colaborador. É ele quem dita, fala e alguém escreve por ele. Em algumas cartas ele chega a dizer assim: vejam com que letras grandes eu vos escrevo. Em outros ele diz assim: a assinatura é do meu próprio punho. E como é que aconteceu isso? Paulo provavelmente ficou com uma limitação visual depois daquele encontro no caminho de Damasco. Ele ficou cego por uns dias, depois Ananias vai lá, né? Ele recebe lá uma oração, passa a enxergar novamente. Mas, segundo a tradição e algumas outras literaturas que não foram canonizadas, Paulo ficou com uma dificuldade visual, uma limitação. E é esse o tal do espinho na carne que mais tarde ele vai falar lá em Coríntios. Que até pediu a Deus que tirasse dele esse espinho, etc. E quando ele vai para a região Gálata, pregar aos Gálatas, ele diz que quando chegou lá, os Gálatas ficaram tão sensibilizados por conhecê-lo e por vê-lo, que queriam arrancar os olhos para darem a ele. A região da Galácia era conhecida no mundo antigo como a região que fazia os mais avançados tratamentos oftalmológicos, tratamento de visão. Provavelmente Paulo foi à região da Galácia para um tratamento de visão, tratamento visual, colírios e vários outros procedimentos que já se faziam lá. E quando ele chegou lá, os gálatas ficaram muito compadecidos da situação dele.
né? Então, Paulo geralmente não escrevia. Alguém escrevia por ele. Então, a escola paulina vai ter um papel importante de ajudá-lo na produção desses textos. E, em terceiro lugar, a escola tinha uma função administrativa. É uma sede que reúne os líderes, né, planeja os trabalhos, são feitas prestações de contas, de relatórios, como a gente tem hoje, uma secretaria, uma base administrativa, como a primeira igreja aqui tem, né? Não era diferente naquele momento. Essa escola de Paulo, em Éfeso, também tinha uma visão teológica bem definida, qual seja, voltada ao mundo greco-romano. A escola paulina escolheu alcançar os povos gentílicos, os povos não judeus, né, os chamados pertencentes às mais diferentes culturas e lugares. Vamos para o próximo slide, por favor, Fernando. Nós temos como resultado dessa escola paulina as 14 cartas que são atribuídas a Paulo, não é? Incluindo aí Hebreus. 13 cartas que tem uma autoria mais reconhecida e também Hebreus, que talvez tenha sido um colaborador de Paulo, o autor. Alguns chegam a falar em Priscila e Áquila, né? Mas enfim, faz parte da equipe de Paulo. Quais são os grandes temas da escola paulina? A graça, a cruz, a ressurreição, a cultura greco-romana. Qual o período da atuação dessa escola, especialmente entre os anos 50 e 80? São essas 3 décadas decisivas para essa grande produção da escola paulina. Qual é a época política? Estão no poder nesse período 2 nomes bem conhecidos, 2 imperadores, Cláudio e Nero. Vamos falar deles daqui a pouco, quando a gente tratar das perseguições. Tudo bem até aqui? Vamos para a próxima escola? Vamos para a próxima. Vamos falar então agora da escola de Pedro. Quando eu uso o termo escola, está sendo claro para vocês qual é a ideia? Aqui nós chamamos de uma escola de profetas, não é? A ideia é exatamente essa. Um local de estudo, de reflexão, de preparo, de treinamento, né? De leituras. É um local de formação, é uma visão teológica, é uma maneira de você pensar também a fé. E uma escola também importante foi a escola de Pedro. E ela é conhecida também como uma escola judaizante. Por quê? Bom, primeiro porque a primeira sede dessa escola é Jerusalém, é onde estão os judeus. O grande líder, claro, dessa escola é Pedro, mas ele não está sozinho. Ele tem outros nomes importantes, como Tiago, né, Judas, Marcos. Então, eles começam por Jerusalém, ali está a base apostólica, é a primeira sede. Tiago, irmão do Senhor. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Sim, Tiago, irmão do Senhor, exatamente. Tem outro Tiago que a gente vai comentar depois, o filho de Alfeu, o filho de Zebedeu, né, os outros Tiagos, mas esse é o irmão do Senhor, chamado irmão de Jesus, né? Judas, a mesma coisa. É o Judas, irmão também, chamado irmão de Jesus. E eles começam por Jerusalém, que é uma cidade de 60 mil habitantes, mais ou menos, à época. Mas lá pelos anos 60, essa sede sai de Jerusalém e vai para Roma. Roma é uma cidade de 1 milhão. É uma grande sede. Então é uma grande estratégia levar essa escola para a capital. Pedro foi o grande líder que levou a escola para Roma. De lá eles teriam a tarefa de espalhar pelo mundo afora. Então essa escola vai ter também um papel importante, né? De produção de literaturas, como a gente já observa ali. Quais textos são produzidos por essa escola? Bom, as 2 cartas de Pedro, claro, né? Porque Pedro é o grande líder. O livro de Tiago, que a gente tem na Bíblia, que é do Tiago, irmão de Jesus, né? A gente geralmente imagina que seja o Tiago lá, os outros Tiagos, né? Mas segundo as pesquisas históricas, é o próprio irmão de Jesus, o autor. O livro de Judas, que também é um outro irmão de Jesus. O Evangelho de Mateus, que está dentro desse contexto judaico, porque Mateus escreve para os judeus. Lembra que nós já comentamos aqui? Dos 26 livros do Novo Testamento, só um não foi escrito em grego. Foi escrito em aramaico. Que livro foi esse? Mateus, né? Que tinha a função de falar aos judeus. Só depois foi traduzido para o grego. E também o Evangelho de Marcos. Vocês já devem ter ouvido isso. O Evangelho de Marcos foi conhecido no mundo antigo, na igreja antiga, como o Evangelho de Pedro. Sabia?
Pedro é o grande autor do Evangelho de Marcos, em termos de pregação, de ensino. O que Marcos escreve, na verdade, são as pregações de Pedro. Porque Marcos não foi discípulo, não foi apóstolo, né? Marcos não viveu com Jesus. Mas ele viveu com Pedro. Então, as memórias de Pedro, tudo que ele pregou, tudo que ele ensinou, Marcos transformou no Evangelho. Por isso era chamado também, no mundo antigo, do Evangelho de Pedro. Então, a gente tem uma escola petrina muito importante porque vai produzir livros e textos voltados mais à tradição judaica, né? Aos judeus. E a gente tem nessa escola também funções similares àquela da escola ou aquelas da escola paulina. Treinamento de líderes, produção de literaturas e também a sede administrativa. Estão lembrados que quando surgiu um problema uma vez lá sobre se podiam comer determinado alimento, se era lícito ter esse ou aquele comportamento, o que a liderança fez? Foi para Jerusalém e fez um concílio lá, uma reunião com a presença destes apóstolos. E ali decidiram, não é, as recomendações devidas. Então, a escola tinha a função de ser também essa base administrativa, para cuidar dessas questões aí, né, teológicas, doutrinárias, enfim. Podemos seguir para o próximo slide, só para fechar essa escola, daí se houver alguma questão, vocês podem perguntar. Bom, esse nós já repetimos ali, a produção das literaturas. Qual que é a visão teológica dessa escola? Bom, é uma visão judaizante. Quando a gente fala em visão judaizante, nós estamos pensando em quê? Na ideia de que o movimento cristão, a pregação cristã, seria basicamente uma atualização do judaísmo. Não é isso? A mensagem cristã não poderia ser uma coisa nova, deveria ser, na verdade, um judaísmo adaptado a uma pregação que Jesus trouxe. A visão judaica é uma visão muito fechada ainda nas leis, nos costumes, nas tradições judaicas, como, por exemplo, a prática da circuncisão, a guarda do sábado, os alimentos que os judeus comiam ou deixavam de comer. Tudo isso fazia parte da tradição judaizante, que essa igreja cristã quer cultivar e manter. Né? Percebe? Por isso a dificuldade, às vezes, de Paulo e Pedro nessas questões aí, de costumes. Teve até que descer um lençol do céu lá, não teve uma situação assim? Para que Pedro pudesse entender as coisas, que olha, isso tudo já foi purificado, vocês estão muito preocupados com essas, né, esses legalismos, essas coisas todas que os homens e as religiões, enfim, vão criando. A mensagem de Cristo é outra, está muito além disso. E aí vem uma visão do céu e tudo, né, para Pedro. Eles também estão, claro, voltados muito aos judeus, não só dentro da Palestina, mas também os judeus da diáspora, aqueles que estão espalhados por todo o mundo antigo. Os grandes temas, então, que são abordados: a lei, a tradição judaica, as obras e também a apostasia, porque Pedro vai entrar bastante nessas questões, Judas também. Aqueles que estavam se desviando, né, abandonando as origens, provavelmente abandonando costumes da lei, e alguns deles vão chamando a atenção também para esse ponto. O principal período da atuação dos anos 30 a 80, e o contexto político dos imperadores Cláudio e Nero. Isso não difere muito da escola paulina. Tanto é que Pedro vai ser martirizado na época de Nero. A gente vai falar dele, né, desse martírio daqui a pouco aqui também. Né? Então a escola de Pedro é uma escola judaizante, que tem essa equipe, tem esse outro, né, quadro de lideranças, que é muito importante para esse tipo de cristianismo naquele instante. Perguntas até aqui? Mais alguma questão até agora? Tudo bem? Ficou claro? Vamos para o terceiro, então? A terceira e última escola? Para a gente fechar essa primeira parte. A terceira escola é a escola de João. E a escola de João também está situada na cidade de Éfeso. E aí tem uma questão interessante que a gente vai entender agora, porque vai entrar em cena a figura de Maria, mãe de Jesus, nesse processo também. Né? E a gente vai dar alguns detalhes a mais que não demos em aulas anteriores. Bom, o grande líder é João, apóstolo, claro. E a história nos conta que, assim que se encerrou o ato da execução da crucificação de Jesus, narrado inclusive nos evangelhos, o texto diz que no momento em que morria, Jesus chama por João, chama por sua mãe, que estava ali, e diz,
né? A um e a outro, né? A uma e a outro. Eis a sua mãe, eis o seu filho. E daquela hora em diante, o texto diz que João a levou para a sua casa. Não é? Essa expressão, eis a sua mãe, né, eis o seu filho, já deu margem, inclusive, para a criação de doutrinas, de dogmas, não é? No sentido de que, olha, veja, é a nossa mãe mesmo, não é? Então, nós temos que reconhecê-la como a nossa mãe, e assim vai. Mas é preciso entender uma questão cultural que está presente aí. Há uma questão cultural importantíssima, que é a seguinte: na cultura judaica, quando morria o marido, quem deveria assumir a responsabilidade pelo cuidado da mãe, né, ou da esposa, da viúva, era quem? O filho mais velho. O filho mais velho assumia o cuidado da mãe quando da morte do pai. E aí entra a história. O que a história nos diz sobre José, sobre Maria e sobre o que teria acontecido já com eles naquele momento? Existem algumas literaturas que não foram canonizadas, a gente vai falar um pouquinho delas na aula que vem, quando a gente for falar da canonização dos textos. E essas literaturas são chamadas de pseudo-epígrafas, ou epigrafia, escrita por alguém que não é exatamente aquela pessoa, mas foi não usado aquele nome como uma homenagem. E existem então textos como, por exemplo, o Evangelho de Maria, o Evangelho de José, a história de José, a história de Maria. Eram livros e textos que circulavam nas comunidades antigas, contando as histórias que não estão no Novo Testamento. Eram histórias contadas, de memória, de tradição oral, percebe? E um desses livros, que conta a história de José, diz que José, quando Jesus morreu, estava morrendo ali, aos 33 anos, aproximadamente, José já havia morrido, cerca de 3 anos antes. Então Maria já era viúva. Né? E até um parênteses, só uma curiosidade histórica. Esse livro diz que no momento que o anjo da morte veio para buscar José, olha que coisa interessante. O anjo da morte veio para buscar José. Ele se aproximou da casa onde José estava, só que ele ficou de longe e não quis chegar na casa. Não queria se aproximar da casa. E parecia um visitante. E aí alguém lá da casa chamou para que ele chegasse, pensando ser um visitante, né? Aí ele responde: eu não posso entrar nessa casa, porque a vida está dentro dela. E quem que estava na casa naquele dia? E aí a narrativa diz que Jesus sai à porta e autoriza o anjo para que venha e leve o seu pai, né? Sabe-se pela tradição que José era muito mais velho do que Maria, e que José provavelmente já vinha de um primeiro casamento, ele já era viúvo e já trazia filhos desse primeiro casamento. É por isso que há um debate, ainda não resolvido até hoje, sobre esses irmãos de Jesus, né? Se eles seriam irmãos por parte também de Maria, ou se seriam irmãos apenas por parte de pai, já que José já era casado e tinha filhos de um primeiro casamento, né? Ele já era viúvo. Enfim, esse é um debate que a tradição protestante, a tradição católica estão ainda aí, né, tentando resolver isso. Até hoje não foi resolvido ao certo. De qualquer maneira, eles são irmãos de Jesus, pelo menos por parte de pai, né? O Tiago e Judas. O que acontece então, voltando lá ao cenário da cruz? Naquele momento, Jesus teria que passar a responsabilidade que era dele, de cuidar da sua mãe, para alguém. Por que não passou para os seus irmãos? Primeiro que eles não estavam ali. Fugiram, todo mundo, ninguém queria ser parente de Jesus naquela hora, né? Está sendo preso, julgado, né? Crucificado, enfim, não. Até Pedro diz, não, eu nem conheço, eu nunca vi esse homem. Eles, né, me falaram que eu andei com ele, mas eu nem sei direito quem é. Tal medo, tal assombro que aquele momento representava, enfim. Então, naquele ato, Jesus acha por bem confiar a um discípulo, né, muito próximo dele, chamado discípulo amado, que é João, que também era seu primo, já que João era filho
né, de Salomé. Esse João aí, filho de Salomé. E Salomé é prima de Maria. Estava, inclusive, lá diante da cruz. Então, Jesus e João são primos de segundo grau. E na cultura hebraica, você pode passar a responsabilidade, então, para um irmão, no caso da morte, né, desse irmão, passar para o outro irmão, ou passar para um primo. Ou até a quarta geração. Então, naquele momento que Jesus passa para João o cuidado da sua mãe, ele está cumprindo uma exigência da própria lei. É o cuidado que ele tem com a própria mãe, de não deixá-la desamparada e abandonada, segundo os costumes da própria lei, né? Que coisa interessante. João leva Maria para sua casa e depois, segundo a tradição, eles vão embora para Éfeso. E Maria vai morar até o final da sua vida na cidade de Éfeso, junto com a família do apóstolo João. E ela vai ser uma liderança muito importante em Éfeso. Eu já comentei isso na aula passada. Que Maria era uma testemunha, que conhecia os fatos, os detalhes, como ninguém conhecia. E muito provavelmente Maria era procurada por líderes, por pregadores como Marcos, Lucas, pessoas que não conheceram Jesus pessoalmente, para saber detalhes, queriam aprender sobre Jesus, né? E segundo a tradição, Maria vai morar em Éfeso até o final da sua vida. E ela morre e é sepultada na cidade de Éfeso. A gente vai ver já o vídeo, e o vídeo vai mostrar o local, né, onde Maria, inclusive, morou, a casa dela, né? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Só um instante, daqui a pouco a gente vai ver o vídeo. Só para fechar, então, essa parte aí de Maria. A história diz que ela morreu, foi sepultada, o corpo, inclusive, está lá, né, os vestígios ainda são guardados até hoje para visitação de peregrinos do mundo todo que vão até lá, acreditando que ali esteja, de fato, o túmulo, né? Mas, mais tardiamente, a gente até falou isso numa aula aí, lá pelo século IV, século V, um bispo da igreja, chamado Epifânio, ele vai liderar um movimento para que Maria pudesse ser homenageada em Éfeso. Estão lembrados? E aí ele vai pedir, inclusive, para dedicar um templo a Maria. E no meio dessa história surge uma visão que Epifânio tem de que Maria teria lhe aparecido. A primeira aparição de Maria, né? E com essa aparição, Maria diz que ela, depois da morte, Maria teria dito a ele que depois da morte, ela foi levada pelos anjos até Jerusalém, e de Jerusalém ela foi assunta, do Monte das Oliveiras, assim como Jesus foi assunto ao céu, a chamada Assunção de Maria, né? Para formar a família, o pai, a mãe e o filho, lá em cima, né? na outra vida, digamos assim. Então, a crença católica nasce aí, e aí toda a veneração mariana, toda a devoção a Maria, que durante toda a Idade Média vai se consolidar. Mas, historicamente, não se questiona. Ela morou em Éfeso, viveu lá, e há, né, registros disso. Antes da gente ver o vídeo, também fazem parte dessa escola de Éfeso, Policarpo de Esmirna, que é um personagem muito importante, uma espécie de bispo da igreja, um líder que acabou sendo martirizado aos 86 anos, numa fogueira. E tem uma citação, Fernando, se puder abrir para a gente o próximo slide, depois a gente volta aqui. Tem uma citação sobre o Policarpo de Esmirna, que é extraído do livro A Era dos Mártires, do autor Justo Gonzalez, que eu acho assim bem emblemática. Vale a pena a gente ler rapidamente essa citação do Gonzalez. Então, ele conta a história do martírio de Policarpo. Diante da insistência das autoridades para que jurasse pelo imperador e maldissesse a Cristo, recebendo em troca disto a liberdade, ele respondeu, abre aspas, né? Vivi 86 anos servindo-lhe. Como poderia eu maldizer a meu rei que me salvou? E, estando atado em meio à fogueira, Policarpo levou os olhos para o céu e orou em voz alta: Senhor Deus, dou-te graças porque me consideraste digno deste momento, para que junto com os teus mártires eu possa ser parte no cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. E aí encerra. E ainda acrescentou aos soldados e aos que assistiam aquele episódio. Uma frase bem contundente. O fogo que agora se acende, logo se apagará. Mas o fogo do inferno, este jamais se apagará. E assim, ele encerra a sua vida e ele é martirizado. Então, é um líder importante que deixou um testemunho, e ele foi um discípulo de João. Ele foi ordenado presbítero, bispo por João, inclusive, né?
Podemos voltar? Só para a gente fechar. Inácio de Antioquia, um outro líder também importante. O que a escola de João constrói? Ela constrói, o que ela cumpre de tarefa e de missão? Prepara líderes, forma líderes, como a gente viu o caso aqui, né, de Policarpo. Produz literaturas. Quais são as literaturas que são produzidas? Ali embaixo. O Evangelho de João, as 3 cartas de João, mais o Apocalipse. Também, além de treinar, além de escrever as cartas e os textos, a escola de João também funciona como uma sede administrativa, que cuida daquelas igrejas da Ásia Menor para onde o Apocalipse foi inclusive mandado. Né? Tudo bem? Então a gente tem aqui um quadro das 3 grandes escolas formadas por esses 3 principais líderes, Paulo, Pedro e João. E alguns outros apóstolos que se juntam a eles nessas escolas. Fica uma pergunta, e os demais? Os outros apóstolos? André, Bartolomeu, Tomé, Filipe, os outros Tiagos, o que aconteceu com eles? Onde eles foram pregar? Será que eles formaram escolas também? Então daqui a pouquinho, depois do vídeo, a gente vai ver o que aconteceu com esses apóstolos, onde eles foram pregar e trabalhar, as igrejas que se abriram a partir daí. A gente vai rodar o vídeo, para fechar essa parte então, falando de Maria, e depois do vídeo, aqueles que quiserem comentar um pouquinho do que leram, pesquisaram, quem pesquisou o texto de João, quem pesquisou alguma coisa de Paulo, e de Pedro, eu vou abrir um tempo pequeno para que vocês falem um pouquinho de curiosidades históricas, questões interessantes que vocês observaram, tá bem? Vamos ver então esse vídeo. É um vídeo jornalístico que vai mostrar Éfeso, a cidade, a parte antiga, e vai mostrar o local de visitação ainda hoje, do lugar, onde Maria teria vivido. A cidade de Éfeso fica na Turquia, na parte ocidental da Ásia Menor, na região da Anatólia, às margens do Mar Egeu. Boatos históricos falam que a fundação da cidade foi por volta do século XI a.C. Por causa de invasões e terremotos, a cidade foi reconstruída 4 vezes, até que ficaram as ruínas e muitas histórias. Só restou mesmo pedra sobre pedra. Personagens importantes da história viveram ou passaram pela cidade turca. Alexandre o Grande, Cleópatra, São Paulo, São João e a Virgem Maria, mãe de Jesus. Pois é, e depois que Jesus foi crucificado em Jerusalém, João Evangelista levou Maria para Éfeso. E lá, a Virgem teria morado até morrer. Estamos aterrissando em Éfeso, na Turquia. Éfeso recebe milhares de turistas por dia para ver uma cidade em estado lamentável. Em parte, é mesmo resultado da destruição, pelo tempo, pelas invasões, que foram muitas, e pelos terremotos na antiguidade. Mas as pedras falam sobre o modo de vida, os ídolos, as crenças e as descrenças. Éfeso foi uma das cidades mais importantes do mundo pagão. Mais tarde, foi uma das mais importantes do mundo cristão, só atrás de Atenas e Jerusalém. Os apóstolos Paulo e João pregaram por aqui. Paulo foi preso e expulso da cidade. Éfeso chegou a ter entre 400 e 500 mil habitantes. Isso quando estava em grande forma, por volta do ano de 63 d.C. Eram pessoas chiques, intelectuais e escravos. Éfeso também recebeu filósofos, Heráclito, Tales e Isidoros. Entre as construções mais preservadas está a Biblioteca de Celso, construída entre os anos de 117 e 120 d.C. Celso foi um filósofo grego do século IV. As estátuas da fachada são de Sofia, a deusa da sabedoria, Arete, a deusa da honra, Enoia, da inteligência e da coragem, e Episteme, a deusa da ciência. São cópias, as originais estão no Museu de Éfeso. A biblioteca chegou a ter 12 mil rolos de manuscritos. Foi a terceira mais importante depois de Alexandria e Pérgamo. Ao lado fica o portão de Meisos e Mitrídates, construído por escravos libertados pelo imperador romano Augusto. Éfeso tinha um anfiteatro para 1.500 pessoas. Essa arquibancada era para os socialmente superiores, tinha mármore, mas quase tudo foi levado para outras construções. Foi uma cidade esculpida à mão,
Com interesse, paciência e imaginação, é possível montar o imenso quebra-cabeça. A habilidade, o talento e o trabalho dos seres humanos está em cada detalhe, com fartura. Detalhes como os retalhos de mármore no chão, numa rua toda de mármore. Centenas de esculturas e painéis em alto relevo. Éfeso foi um importante centro comercial e uma das cidades mais ricas da região. Daí a grandiosidade e a elegância e as invasões. Por causa de terremotos e invasões, Éfeso foi reconstruída 4 vezes, até que a areia cobriu tudo. As escavações começaram há 100 anos. Ainda há muito o que descobrir. A maior parte do que sobrou é do período romano. Muito sobrou do estádio, com capacidade para 24 mil pessoas. Tem 3 andares e 18 metros de altura. É monumental. O espaço era usado para eventos de música, cerimônias religiosas, discussões sobre questões da cidade e jogos, inclusive lutas de animais com gladiadores. Essa era uma das 5 entradas da plebe. Diante do estádio fica a avenida que dava no porto. Era movimentadíssima e iluminada. Quando o porto foi assoreado, a cidade entrou em declínio. Atualmente o mar fica a 5 quilômetros de distância. O caos em Éfeso aconteceu em meados do 4º século com a chegada dos godos, do gênero dos bárbaros, que pilharam e saquearam Éfeso. Subindo por uma estrada asfaltada, vamos para o topo de uma montanha e chegamos ao Santuário da Virgem Maria. No caminho, painéis contam a história do santuário em vários idiomas. O local onde teria morado a Virgem Maria recebe anualmente milhões de visitantes. A casa onde a Virgem teria morado parece, e virou mesmo, uma igreja do século IV. Atualmente, apenas a parte central, onde está o altar e uma sala à direita, estão abertas aos visitantes. As fotos no interior são proibidas, mas nós pegamos no arquivo imagens gravadas em 2008 por uma equipe do Globo Repórter. Agora o altar tem as fotografias dos papas Paulo VI, João Paulo II e do Papa Bento XVI, que visitaram o santuário. É possível parar um pouquinho para orações, mas não muito. Explica-se pela quantidade constante de turistas em visita à Casa da Virgem. Nesse local, Maria teria vivido aos cuidados do apóstolo João, depois da crucificação de Cristo em Jerusalém. Do lado de fora, há locais específicos para velas e orações mais demoradas. Abaixo da casa fica uma fonte. A água teria poderes curativos. É a água de Maria. Esse espaço é para a celebração de missas. Os papas João Paulo II e Bento XVI rezaram missas aqui. O santuário também é visitado por muçulmanos que reconhecem Maria como mãe de um de seus profetas. A descoberta da Casa de Maria aconteceu no final do século XIX por 2 sacerdotes da congregação lazarista francesa. Os sacerdotes partiram das informações dadas pela mística alemã Catarina Emmerich, de um povoado de Westfália. A religiosa foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 2004. Receberia visões da vida de Jesus e da Virgem. A procura resultou na descoberta entre ruínas de uma casa do século I. Maria teria também sido enterrada nessa área, mas daqui para lá, ninguém passa. É isso então, né? O vídeo se encerra aí. É incrível como já virou um grande centro de devoção, né? De altares. Mas, do ponto de vista histórico, é muito interessante, emblemático, porque mostra o local onde provavelmente tenha vivido, né? Tenha morado, e o local do sepultamento também. Tudo bem até aqui? Vamos, então, conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre algum ponto, alguma questão. Aqueles que... Sim, perguntas.
Vamos pegar o microfone só para o pessoal que está gravando, né? Para a gente acompanhar lá. Obrigado. Com relação aos irmãos de Jesus, para serem irmãos de Jesus, eles tinham que ser filho de Maria, com José, porque Jesus era filho de Deus. Então, a irmandade deles, obrigatoriamente, seria por Maria. Assim. Certo, entendi. Entendi a sua questão. É um argumento possível, né? Agora, na cultura judaica, da forma como a família foi composta, né? Constituída ali por José, Maria, que se casaram, esse que se casa, o José, ele já traz filhos de um primeiro casamento e nasce um novo filho desse novo casamento. Que na cultura, né, naquele momento ali, forma-se uma nova família. E aí os irmãos são irmãos por parte de pai e por parte de mãe, né? Claro que mais tarde, teologicamente, aí sim, é uma leitura que a gente pode fazer, que você está fazendo do ponto de vista mais da questão teológica. Nós podemos chegar a essas interpretações, né? Mas a ideia, quando a gente fala de irmãos de Jesus aqui, é a ideia que se tem de família, que se juntam, né? Sem entrar nesse detalhamento da divindade de Jesus, enfim, nesse sentido, tá? Mas sua observação é pertinente, cabe sim. Tá? E na cultura judaica você pode ser irmão dentro, apenas por parte de pai, né? Ou por parte de mãe, no caso também. Mais alguma outra questão? Algum outro ponto sobre o que a gente viu? Tudo bem? Se quiser deixar no próximo slide, Fernando, só aí. Aqui eu vou deixar aberto, porque ali a casa, né? A entrada da casa, onde Maria teria morado, que a gente viu no vídeo, e aqui embaixo é o local onde está o altar, né? O interior da casa. Tá? Sim. E daí os demais que leram, pesquisaram, eu já vou abrir um espaço pequeno aí para que vocês falem um pouquinho dos livros que vocês pesquisaram. Sim. O professor, ainda na questão dos irmãos do Senhor, está totalmente descartada a possibilidade de serem filhos de José com Maria? Não está. Inclusive a tradição protestante considera essa possibilidade como a mais aceita. De que depois de nascer Jesus, José e Maria se casaram, formaram uma família, enfim. E o texto chega a dizer, né, que José não a conheceu até que dá a ideia de terem formado um casal nas relações marido e mulher como qualquer outro casal. Esse é o sentido. E daí teriam nascido os irmãos, né? Então, a versão protestante trabalha com essa base. A tradição católica prefere a segunda, de que José trouxe os irmãos do primeiro casamento, e aí quando o Evangelho fala dos irmãos, está falando desse primeiro casamento, né? Já que Maria não teria tido qualquer relação, né, com José, de esposa de José, nesse sentido, para que se mantivesse virgem, por conta da questão teológica que se construiu em torno de Maria, da sua sacralidade, né? Tá? Quem já pesquisou? Já vi que ele pesquisou ali um pouquinho. Qual foi o livro que vocês aqui... Quem que quer começar? Pode jogar o microfone só para comentar um pouquinho? Quem quer iniciar aí? Vamos ouvir alguns textos que vocês pesquisaram, alguns livros, questões mais históricas que tenham chamado a atenção de vocês nessa leitura. João e Pedro especificamente ou não? Dessas três escolas que nós vimos, né? João e Pedro, Judas, ou Tiago. Paulo também a gente pode pegar um exemplo, talvez, de um livro, ou dois pelo menos, dessas três escolas. Romanos. Então começa com Romanos. Quer começar? Porque Romanos, inclusive, é considerada a carta, talvez mais paulina, não é? Uma das cartas mais importantes de Paulo,
por causa da teologia Então, de aqui está Romanos. assim, a autoria de Romanos é de Paulo, né? A data e local da escrita, de 57 a 58 DC. Isso. E ele estava em Corinto, né, onde ele permaneceu 3 meses na casa de Gaio. Isso. Tá? O destinatário desta carta seriam os cristãos de Roma. Né? Principais objetivos da mensagem: apresentação do evangelho aos cristãos de Roma, a boa notícia da salvação para os que creem em Jesus. Tá? Ótimo, ótima síntese. Está muito bem. Tá. Dados geográficos do lugar, né? Corinto está localizada na atual Grécia, cerca de 80 quilômetros de Atenas. Antes de ser romana, era grega. Tá? Contexto social, econômico e político. Era pagã, rica e pertencia a Roma. É isso. Está bem, está ótimo, obrigado. É uma boa síntese. Só acrescentaria, só para a gente atualizar o percurso, né? Paulo ele tinha saído de Éfeso e está em direção a Roma, que é o sonho de Paulo, chegar a Roma. E aí ele resolve passar por Corinto. Em Corinto ele para por uns 3 meses e escreve a carta, provavelmente no ano 57, 58, que você disse, para que a carta chegasse antes dele em Roma. Ele queria conhecer a igreja em Roma, e ele mandou a carta. Só que aí nesse caminho ele resolve passar por Jerusalém. E aí em Jerusalém acaba sendo preso, está lembrados? Aí ele é preso, fica 2 anos preso lá em Cesareia. Só 2 anos então, depois que ele escreve a carta, que ele vai chegar finalmente a Roma. E a carta aos Romanos é considerada a carta que mais, talvez teologicamente, representa o pensamento de Paulo. Calbart, que é um teólogo bem importante do século XX, ele chega a dizer num dos seus livros que se tivesse, digamos, sobrado só Romanos de tudo que foi escrito, porque as perseguições, se queimaram livros, né? Ele faz uma imaginação. Só sobrou Romanos, os outros todos se perderam. Só Romanos já seria suficiente. Olha que afirmação, né? Só Romanos já seria suficiente. Por quê? Porque ela tem doutrina da criação, doutrina da salvação, santificação, escatologia, eclesiologia, missiologia, tudo, né? Os grandes temas da teologia estão ali. Muito bem. Um outro? Gálatas. Pode ser, Gálatas vem junto. Vamos ver então 2 de Paulo e depois a gente vê pelo menos 2 da escola de João e 2 de Pedro, né? Vamos ver, Gálatas também é outra carta importante de Paulo. Bom, ela é considerada a epístola de Lutero. Foi escrita por Paulo entre os anos 48 e 55 depois de Cristo. Ela tem como tema principal a saída do caminho dos cristãos que estavam eram judeus e gentios. Isso. E eles estavam sendo pressionados por judeus a circuncidão, voltar às leis, os costumes judaicos, né? Então que a justificação não é pelas obras da lei, sim mediante a fé. Basicamente é isso que eu entendi. Muito legal. A carta aos Gálatas é considerada, também juntamente com Romanos, uma das mais teologicamente consistentes. E é uma carta que Lutero gostava muito, né? Gálatas é considerada a carta da graça, porque, como ele bem colocou, havia uma pressão para que se voltassem aos costumes judaicos, os cristãos judaizantes, querendo as amarras da lei, né, a guarda dos costumes, de dias, né, e regras e tudo mais. E Paulo manda a carta aos Gálatas, né? Diz, olha, né, a graça de Cristo é outra coisa, né? Está aqui. E Gálatas tem essa importância histórica também, porque Paulo conheceu aquela igreja ou aquela região por conta daquela questão da saúde dele, quando ele foi fazer tratamento lá naquela região da Galácia, né? Tá? Muito bem, obrigado. Quem mais? Outros mais que gostariam de... das outras escolas, além de Paulo, da escola de João e da escola de Pedro, tem alguém que pesquisou? Todo mundo aí é Paulo? Paulino? Tem alguém que não está na carta de Paulo? Lá atrás. Hebreus. Também está na escola paulina, né?
Tem alguém que pesquisou Tiago, Judas, quer falar um pouquinho? Ali. Não, pode ser, pode qualquer ponto aí já contribui. É que, na verdade, eu acabei fazendo só a questão da autoria. Tá. Né? Falou um pouquinho da parte histórica do contexto. Qual que é o seu livro? É Tiago. Tiago, ótimo. Tá bem, vamos ouvir um pouquinho então. Que como tem 3 Tiagos na Bíblia, né, que encontrei, o irmão de João, filho de Zebedeu, ele morreu logo no início ali das perseguições, né, em Atos 12, 2, está escrito, porque por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Então já é logo ali no começo, né? Então não tem muita possibilidade de ele ter escrito a carta de Tiago, já que ela começa aos irmãos da dispersão, das 12 tribos, né, da dispersão. Então tem que ter sido após a dispersão, e esse Tiago já tinha morrido. Né? O Tiago, filho de Alfeu, ele parece que não é muito relevante, assim, né? Não aparece outro mais. Percurso. Até a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Legal. Aí vai dar mais detalhes. E parece mesmo que é o irmão de Jesus, porque no mesmo capítulo de Atos 12, né, que Tiago, o irmão de João, morreu, e Pedro é preso, e ele é solto por um anjo, e ele vai para a casa de João Marcos, e ele fala para avisarem a Tiago e os irmãos. De certa forma, Tiago tem uma certa importância já em Jerusalém. Tá vendo? A gente estava lembrando, só um parênteses nisso que está dizendo, só para reforçar. Lembra que a gente comentou agora há pouco da escola judaizante em Jerusalém, né? Tá, Pedro e Tiago estão ligados nessa né? Em Jerusalém. Nesse trabalho de Jerusalém, nessa base dessa escola de Jerusalém. Daí a preocupação de Pedro com ele, né? Porque eles fazem parte de uma mesma equipe, de um mesmo grupo ali, que lidera a igreja naquela sede ali. E lá em Gálatas, daí depois, em Gálatas 2:9, Paulo ele cita Tiago claramente como apóstolo, né? Ele falou assim: depois, passados 3 anos, subi a Jerusalém para visitar as Cefas e demorei com ele 15 dias, mas não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Pois é, olha que interessante. Então ficou ele bem claro. Está lá ligado à igreja, lá em Jerusalém, né? Na sede. Muito interessante. Legal, bacana aí essa parte histórica. E, finalmente, o endereçamento da carta, né, de Tiago, que é as 12 tribos da dispersão. Então, provavelmente, já mais tarde, depois de já ter a perseguição ali em Jerusalém. Mas eu não consegui pesquisar que ano. Que período exatamente. Exatamente, mas mais tarde. Mais tarde. Provavelmente aí antes da guerra do ano 66, provavelmente. Porque em 66 estoura a Grande Guerra e há uma grande dispersão, não é? Ou um pouco depois, já para, né, dar uma ideia dessa igreja que está dispersa. As 12 tribos, a ideia simbólica, né, talvez, dessa igreja que já está espalhada por causa da guerra do ano 66. Então, um período imediatamente anterior, já antevendo, ou um pouco depois, já retratando a expulsão que os judeus e cristãos tiveram de Jerusalém depois da guerra, que a gente estudou aqui já, né? O Wander, o Bento XVI, que é o grande teólogo da atualidade, né? Ele atribui essa carta ao Tiago Menor, né? Tiago, filho de Alfeu. Existem autores que colocam, não descartam totalmente a hipótese de um desse Tiago, provavelmente aí o Alfeu, pode ter sido ele também, né? Aí os pesquisadores vão em busca de evidências, de ligações entre os textos, como ela também destacou há pouco, né, mostrando referências, citações que um faz. E a gente trabalha em Novo Testamento com hipóteses, com possibilidades, porque nós estamos muito distantes no tempo. Então são achados, são vestígios, são dados históricos que vão se somando para a gente conseguir construir uma interpretação, né?
Por isso que a ideia de trabalhar com escolas, como a gente viu ali, 3 grandes escolas, isso ajuda bastante. Porque aí conseguimos localizar melhor os blocos literários, né? Não necessariamente um único autor às vezes a equipe daquela escola está produzindo. Não é? Então, a escola judaizante, a escola de Paulo, a escola de Pedro, né? Isso facilita bastante. Temos mais um tempinho. Alguém mais pesquisou um outro livro desses que nós vimos? E daí, antes da gente caminhar para a última parte aqui, que vai ser a parte histórica dos martírios, enfim. Na verdade, eu tenho uma pergunta. A Sandra falou aqui a pesquisa sobre a carta aos Romanos. E a carta de Paulo aos Romanos chegou antes mesmo de Paulo ter ido. Isso, uns 2 anos antes dele chegar. Quem que lançou os fundamentos da igreja cristã lá em Roma? Então, a igreja de Roma tem uma origem que não é, talvez, por um grande apóstolo. Provavelmente a igreja de Roma tenha nascido a partir de Pentecostes. Pessoas que estavam lá em Pentecostes, inclusive o texto menciona que de Roma estavam lá, teriam se convertido, retornado a Roma e aí iniciado o trabalho lá. Paulo tinha um grande sonho. Ele dizia, eu tenho um sonho de conhecer Roma. Ele não fundou a igreja, ele diz isso inclusive na carta. E ele manda a carta prevendo já a sua chegada, preparando a igreja para a sua chegada, imaginando que iria passar por Corinto, de Corinto já estava com a passagem comprada, né, de navio, algumas semanas eu vou estar em Roma. Só que ele resolve passar por Jerusalém, e aí acaba sendo preso, vai para Cesareia, 2 anos em Cesareia preso, e só depois finalmente ele vai chegar em Roma e vai ficar 2 anos preso lá na prisão domiciliar, que é quando Atos 28 menciona, né, que ele está preso numa casa, e somando aí os 4 anos de prisão dele. Então, a igreja de Roma provavelmente tenha surgido a partir desse trabalho de leigos e pessoas que não tinham uma grande liderança. Agora, mais tarde, a igreja vai ter uma liderança forte, que é Pedro. A gente vai falar dele agora. A gente vai abrir o último item da aula de hoje, que vai dar um descritivo dos lugares onde os apóstolos foram pregar. E Pedro vai chegar em Roma provavelmente no ano 60, para assumir a liderança daquela igreja, que é uma igreja mais judaizante, em alguns momentos, mas existem comunidades mais paulinas, que estão mais próximas dessa visão que a gente comentou agora há instantes, da escola paulina, que tem uma teologia muito mais próxima, né? Da graça, da ressurreição, da cruz, menos presa a costumes e tradições que ainda os judaizantes queriam preservar. Né? Gente que diz que a Priscila e o Áquilas pode ter sido um dos fundadores, né? Então, eles podem ter, certamente fizeram parte dessa primeira igreja, ou do início, certamente. Por quê? Porque quando acontece a perseguição de Cláudio, imperador, no ano 49, veja, ano 49, é uma perseguição sobre os judeus em Jerusalém. Nós até vimos numa das aulas aqui. E aí os judeus todos tiveram que abandonar a cidade e cristãos tiveram que sair juntos. Porque eles foram perseguidos por causa de um tal de Crestos. Estão lembrados lá? Que provavelmente seja Cristo. E aí Priscila e Áquila saem de Roma e vão para Corinto. Quando eles chegam em Corinto no ano 49, quem que está chegando na cidade? Paulo. Aí se encontram, se juntam e passam a trabalhar juntos a partir dali. Então, Priscila e Áquila provavelmente tenham sido, podem ter feito parte desse primeiro núcleo de fundação e da origem da própria igreja em Roma. Isso é fato. E aí, claro, entraria uma ligação com Paulo depois. Paulo recebeu informações da igreja por meio deles. E Paulo tinha um sonho, passar por Roma e de Roma seguir para a Espanha. A hipótese de que talvez ele tenha, depois da libertação dele no ano 62, da primeira prisão lá em Roma, ele tenha chegado até a Espanha. Mais tardiamente foram achados vestígios, talvez, de uma presença de Paulo na Espanha, além de Tiago, né? Tiago certamente esteve na Espanha. Eu quero saber uma coisa. Paulo, quando Ananias foi lá, pôs a mão e tal,
Daí ele fala que ele já saiu e foi pregando, e não pediu opinião de ninguém. Tá? E daí ele veio a se encontrar com Pedro, tal, 14 anos depois. 14 anos depois ele sobe em definitiva a Jerusalém para daí iniciar a viagem missionária. Tá. Então todo o conhecimento que ele teve foi quando ele foi ao terceiro céu. Foi direto de Cristo. Então, a gente tem um percurso grande aí. Veja, são 13 ou 14 anos, né? Entre a conversão e a primeira viagem missionária. Tem 3 anos importantes aí, iniciais, que são aqueles 3 anos que ele diz que foi para o deserto, região da Arábia. No deserto da Arábia, de lá, 3 anos depois, ele parte só para Jerusalém. A primeira ida dele é Jerusalém. E aí, hipóteses, né, de pesquisadores que colocam um possível contato dele, nesses 3 anos, com uma comunidade cristã que já havia se formado na região ali da Arábia, ligada ainda àquela primeira comunidade pré-cristã lá dos essênios, que possuía uma comunidade filial ali na região do deserto da Arábia. E que Paulo teria ido lá e convivido com esses cristãos, e ali era uma espécie de uma comunidade que vivia de forma muito similar à de Atos 2, onde tudo era partilhado, tinham tudo em comum, né? Paulo teria vivido com esse grupo lá por um tempo. Agora, além disso, Paulo teve contatos, né, com outros líderes, provavelmente visitou igrejas, comunidades, ouvindo. É bom lembrar que Paulo é um grande autodidata, não é? Também é um grande estudioso, é um grande pensador. E ele conta que, claro, também teve experiências diretamente com Cristo, que lhe mostrou coisas, revelou a ele, como que um nascido fora de época, né? E é nessa caminhada aí de 13 anos, talvez, que se somam esses diversos fatores de conhecimentos, inclusive de ida a Jerusalém para conversar com os apóstolos, para ouvir, tirar dúvidas dali e daqui, né? Isso fez de Paulo um líder que passou por uma experiência de mudança teológica, de conversão teológica, nesse sentido. Wander, tem uma corrente de evangélico que fala que Pedro nunca esteve em Roma, mas existe evidência de que ele foi martirizado em Roma, né? Exato. A história trabalha com hipóteses, né? Com questionamentos, com possibilidades de fontes, de registros. Hoje, assim, seguramente, a melhor pesquisa que a gente tem de história do cristianismo antigo, as boas pesquisas quase que todas vão indicar a presença dele em Roma. Teria estado em Roma pelo menos do ano 60 ao ano 67, os últimos 7 anos. Da vida dele, porque ele vai ser martirizado provavelmente no ano 67 também. Claro, há debate-se um pouco mais, um pouco menos, mas certamente teria estado lá. E isso vai, inclusive, gerar mais tarde argumentos para a construção teológica que o catolicismo romano vai fazer de que Pedro seria o grande líder, então, dessa igreja, autorizado por Cristo, para dar origem a uma sucessão apostólica que vai criar o papado. Então, o primeiro Papa de Roma, né, que é Leão I, do ano 460, 470, quando ele, de fato, é construído nessa grande figura de um poder, né, clerical nas mãos, substituindo a figura antiga do próprio imperador romano. O Papa é um imperador cristão, um imperador divino, algo assim. Vai usar como argumento a ideia de que Pedro teria morado em Roma, teria sido inclusive martirizado lá e sepultado lá, né? Mas assim, não existe evidência que ele foi líder da igreja em Roma. Pastoreou uma parte dessa igreja, certamente. Digamos, a parte mais judaizante da igreja de Roma. Pedro esteve lá e trabalhou com essa igreja. Porque, nós vimos há pouco aqui, né, na primeira parte da aula, existiam igrejas com perfis teológicos e doutrinários específicos, né? As igrejas mais paulinas, elas tinham suas comunidades, seu modo. E Paulo, quando esteve em Roma, ele conseguiu um trabalho lá e conseguiu formar, certamente, comunidades nesse perfil também. Então, mas Pedro é uma liderança que cuida de uma parte desse rebanho que está em Roma.
Mas Pedro não está sozinho. Marcos, por exemplo, trabalha com ele, né? Eu disse há pouco que o evangelho de Marcos é chamado na igreja antiga de evangelho de Pedro. Porque Pedro fazia as pregações, os ensinamentos, e Marcos registrava, já que ele não foi testemunho ocular. E aí o evangelho de Marcos se transformou no evangelho de Pedro. Então, depois da morte de Pedro, seguiu uma outra liderança que deu continuidade ao trabalho, inclusive o próprio João Marcos, né? Tá? Tudo bem? Na próxima aula a gente vai retomar os livros, tá bem? Os demais que não puderam falar hoje, que queriam falar, e não deu tempo. Então, na semana que vem, no fechamento, eu vou abrir mais um espaço para a gente ouvir um pouquinho o que vocês pesquisaram. Eu queria usar agora esses minutinhos finais para a gente entrar um pouquinho na parte agora dos conflitos e perseguições. E aí, na semana que vem, nós vamos fazer esse fechamento. O que não der tempo da gente ver hoje, a gente continua na semana que vem sobre esses conflitos e perseguições, tá bem? Então, esse tópico 2 trata das relações de conflito entre o cristianismo nascente, o movimento cristão nascente, e o império. E eu coloquei uma observação ali em azul, que, num primeiro momento, a igreja nascente se beneficiou de alguns privilégios que os judeus tinham em Roma. Então, lembrado que a gente comentou aqui em algumas aulas? Os judeus estavam livres de ter que trabalhar no sábado, né, de servir o exército, de cultuar o imperador, porque eles tinham feito acordos políticos com Roma. No primeiro momento, os cristãos ficaram debaixo, digamos, desse manto. Os romanos olhavam e diziam, eles são uma seita judaica, um ramo judaico, não vamos criar caso com eles. À medida que o movimento cristão cresceu muito e começou a, digamos, converter pessoas das mais diferentes etnias e grupos, né, étnicos de outros lugares, enfim, aí Roma percebeu, mas peraí, não é? Esse grupo não é somente uma comunidade judaica. E aí começam a interferir em alguns valores e costumes, e aí começam a ver os conflitos e as perseguições. Então, eu vou rapidamente, podemos passar ao próximo slide, situar ali por itens. Primeiro, os primeiros imperadores que perseguiram. Nós temos Cláudio no ano 49, que perseguiu os judeus, e aí os cristãos também, né, terão que sair de Roma, a gente já viu isso. Nero, que é do ano 54 ao ano 68, é considerado um dos perseguidores mais atrozes, mais violentos. A gente vai ver depois nos exemplos dos martírios. Paulo e Pedro, né, serão martirizados por mando de Nero, segundo a tradição. E, finalmente, Domiciano, do ano 81 ao 96, que é o imperador do Apocalipse, da época do Apocalipse, que é o imperador que leva João para a ilha de Patmos, que determina lá um tempo de castigo, de pena, e, né, o próprio Domiciano é descrito no Apocalipse como um personagem que quer destruir a igreja e matar o povo, né, o povo de Deus. O livro do Apocalipse, ele é um livro de escatologia, claro, né, a revelação. A natureza do livro aponta para um devir, um futuro. É um livro de profecias. Mas o Apocalipse também tem uma dimensão histórica. Ele também fala de um momento da igreja historicamente situada, no final do primeiro século. Porque são 7 igrejas da Ásia Menor. São comunidades ligadas à escola de João, que a gente viu agora há pouco. E há dados históricos do livro do Apocalipse que retratam Roma naquele momento, que descrevem o imperador romano, as leis romanas, os costumes romanos, né? Então, o Apocalipse ele é uma espécie de uma mensagem do tempo futuro, mas já dando exemplos, ou mostrando circunstâncias já no presente. É uma escatologia que já começa agora e que vai ainda se consumar, né? Você já tem um reino que persegue, que mata, que quer destruir a vida, e esse reino vai, ao longo do tempo e da história, ter um desfecho. Então, o Apocalipse é um livro em continuidade histórica. Ele tem um começo e ele vai ainda, né, se consumar. Bom, vamos seguir o próximo. Por que perseguiram? Quais motivos? Pelo menos 3 ou 4 importantes. Primeiro, a negação do culto ao imperador e aos deuses de Roma. Os cristãos se negavam a prestar culto ao imperador, né, a cultuar os deuses. E não fazer o culto nas datas marcadas no calendário romano,
em que toda a cidade tinha que comparecer ao templo e fazer um sacrifício, era um sinônimo de rebeldia, insubmissão. É uma desobediência civil, uma desobediência pública à autoridade de Roma. Então os cristãos vão ter problema. Segundo, eles anunciavam outro reino. Eles falam de reino de Deus. Há um rei que virá em breve e vai governar esse mundo. Isso para Roma é uma afronta, não tem tamanho isso. Segundo, terceiro, a conversão de escravos e soldados. Né? Roma, só fechando então a ideia, escravos formavam a grande base de produção de Roma. Pelo menos aí 2/3 quase da população é escrava. No momento em que você tem uma mensagem que coloca o escravo e o senhor na mesma condição, no mesmo nível de relação, em que não há mais escravo nem livre, você começa a formar uma outra sociedade não mais regida pelas relações de dominação. E aí você tira a base de Roma, que é Roma se impõe por uma relação de dominação. Né? Soldados começam a se converter. Se converte, não quer mais ir para o exército, não quer mais ir lutar, não quer mais ir matar, fazer a guerra. Se você tira o soldado de Roma, você perde uma base de sustentação do império, porque ele está sustentado na força militar. Então, é um movimento que prega a paz e não a guerra, que prega um mundo novo. E aí, Roma começa a ver esse movimento com essa ideologia revolucionária perigosa. É subversiva. Está minando silenciosamente, uma espécie de revolução silenciosa, né? Porque ela não é feita nas ruas. Os cristãos não saem necessariamente gritando nas ruas, olha, alforria para todos os escravos, né? Eles vão modificando as relações no cotidiano, no dia a dia. E talvez isso seja mais perigoso. Né? Mais perigoso. Sim, Jordi. Eu ia perguntar isso, porque acho que a mais da metade da população era de escravos e soldados, né? Exatamente. Você tem a grande base toda aí. Né? Se você mexe nisso, você mexeu na grande estrutura do império. A interferência também da fé na questão cultural, nas cidades. Por exemplo, as cidades onde o cristianismo cresceu bastante, começaram a surgir problemas econômicos. Porque muitas daquelas cidades viviam do turismo religioso. Do turismo religioso de devoção aos deuses, às grandes festas. Então você tem hotéis, pousadas, transporte, né? Restaurantes, o grande comércio de nichos, de objetos. Imaginemos uma cidade no Brasil que depende basicamente do turismo religioso. Né? Se você tira a questão religiosa ali e mexe, a cidade economicamente ela vai naufragar. É o caso. Quer dizer, o movimento cristão, à medida que ele cresce num determinado lugar, ele começa a criar dificuldades de sobrevivência, inclusive comercial e econômica daquela região. E um outro ponto também crucial aí, a revolta judaica. Quando estourou a revolta no ano 66, Roma olhou judeus e cristãos num pé de igualdade. Não, tudo isso aí vem de Jerusalém, vem desses movimentos reacionários. Quer saber? O movimento cristão não é confiável também, né? E aí a perseguição ela é implacável. Né? Podemos passar o próximo slide? As formas de perseguição. Diversas formas. Prisões, torturas, martírios, né? A perda dos bens, você não pode comprar, não pode vender, né? A perda de direitos civis. Os cargos públicos, você pode perder se você se torna cristão. Se você trabalha para o Estado e não mais cultua o Deus oficial, obrigatório, você então não tem mais espaço nessa administração. Soldados também são afastados dos seus cargos. E aí vem as ações mais pontuais. A destruição dos locais de culto e de reuniões. Ainda não existiam templos. Né? O cristianismo vai ter templo propriamente a partir do século IV. Depois de Constantino. Né? O que existem são casas adaptadas para reuniões de oração, de leituras, de culto, de celebração. Né? E essas casas adaptadas têm os seus...
suas literaturas, ali tem reuniões. Então, a perseguição vem e desfaz, e interfere exatamente ali. Vamos seguir para o próximo. Aqui uma imagem bem conhecida, né, do Coliseu, a gente já falou dele. O próximo slide mostra mais detalhes. Essa é uma imagem mais recente, onde 45, 50 mil pessoas podiam assistir aos espetáculos, né? Aqui, pode abrir o próximo slide. Aqui ficavam embaixo ali, ó, de onde está saindo aquele... É uma representação, né? Aquele leão. Embaixo ficavam jaulas, grades, onde esses animais famintos, durante 2 dias ou 3 sem comer, sem se alimentar. E ali, na hora do espetáculo, eles abriam as jaulas e aí colocavam os condenados dentro das arenas. Ali você tem uma representação de cristãos reunidos, né? E aí as ações elas são de espetáculo, né? Do horror, para essa multidão ensandecida que quer ver e se alegrar, né? Com a tragédia e o sofrimento. Então, dezenas de cristãos são levados a essas arenas. Nero, a gente vai ver com mais detalhes na aula que vem, que hoje não vai dar tempo de entrar nisso, mas na aula que vem a gente vai ver o que aconteceu com alguns desses apóstolos e os martírios deles, a maneira como eles foram mortos, né? De forma extremamente violenta. Numa das aulas anteriores, você falou que essa arena foi construída com o dinheiro do templo de Jerusalém, mas da guerra já do não ano existia, 66. o Coliseu já não existia? Não, ele estava sendo construído. Existia a planta, a maquete. O imperador Vespasiano é que elabora o projeto, né? Ele consolida o projeto. E aí, como estourou a guerra e eles pegaram a riqueza do templo, a riqueza dos judeus, pegaram um grande saldo, um grande montante daquele dinheiro e injetaram tudo na construção do Coliseu. Então aqui você tem dinheiro de judeus nessa aqui, né? Construído com dinheiro de lá. Pode seguir, por favor. O impacto, só para a gente encerrar, o impacto que essas perseguições têm na vida dos cristãos e na vida, enfim, pública, inclusive. Parece que a perseguição em dados momentos, ela na verdade potencializava o crescimento. Tem até uma frase de, acho que Tertuliano, se eu não estou enganado, do século III, que ele diz assim: o sangue dos mártires é como semente, que cai na terra e produz vida. Né? Porque é o testemunho da fé. Há momentos em que Roma, ou as autoridades, achavam melhor nem mexer mais, porque aquilo ali espalhava, eles saíam daquele lugar, fugiam para outro, lá eles espalhavam por lá. Então, há um fortalecimento, há uma identificação desses que morrem com o próprio Cristo. Eles veem no martírio, no enfrentamento da morte, não uma tragédia nesse sentido. Não que eles queiram buscar a morte voluntariamente, mas é a lembrança daquelas palavras de Cristo, de que quando vocês forem perseguidos e mortos por causa do meu nome, é a mim que eles estão perseguindo. Sereis minhas testemunhas, sereis meus discípulos assim. Então, as perseguições e os conflitos vão gerar crescimento. Vou encerrar, a gente vai ver na aula que vem com mais detalhes, só um caso para a gente ilustrar e aí eu encerrar com isso. O caso do apóstolo João. A gente conhece, vimos hoje, João em Pátimos, preso lá na ilha. Mas a tradição diz que antes de ser levado para a ilha de Pátimos, João foi capturado em Éfeso e levado a Roma. E em Roma ele teria sido condenado a morrer de uma forma extremamente violenta, que é a imersão em azeite quente. Em alguns momentos, eles faziam espetáculos assim. Um caldeirão de azeite, se mergulha o condenado ali. A tradição que chegou por outros escritos, inclusive o Justo Gonzalez, no livro dele, dos Mártires, acho que naquele livro que ele conta um pouco disso, ele diz que João teria sido imerso 3 vezes no azeite quente. Parecia que estavam sendo imersos numa água bem, térmica, aquela água mineral, E aí as autoridades viram aquilo e falaram: não, isso aí só pode ser uma coisa dos deuses, uma coisa do além, isso não é normal, E aí João teria sido tirado de Roma, porque as pessoas
viam aquilo e queriam saber o que era aquilo. E se convertiam. E aí resolve levá-lo para a ilha de Patmos, que é uma ilha-prisão, que ficava no mar Egeu. E lá ele vai ficar preso por um tempo e terá a visão do Apocalipse. Daí ele é solto e morre pelo ano 101. A tradição, a história diz que João é o último apóstolo a morrer, morreu na velhice. Praticamente é o único que morre na velhice, chamada morte natural, no ano 101. Todos os outros, a gente vai ver na aula que vem, todos os outros apóstolos foram martirizados. Em mais diversos lugares, inclusive de forma bastante violenta, né? Inclusive Matias, que substituiu Judas, vai também conhecer o martírio, né? E então a aula que vem vai ser esse panorama histórico de onde eles foram pregar, as igrejas que nasceram, os lugares. Eles vão pregar na Índia, Egito, Pérsia, né? E acabam sendo mortos lá. E eu tenho um livro escrito já há bastante tempo, chamado Cruz e Ressurreição, que conta um pouco dessa história dos mártires, né? Do cristianismo antigo. Vou compartilhar um pouco disso na próxima aula com vocês, tá bom? Por hoje é isso então. Agradeço muito aí a atenção, a participação dos colegas que trouxeram aí leituras. Os que não fizeram hoje, podem, se quiser colaborar na semana que vem, na próxima aula, né? A gente vai ter um espaço para isso, tá bom? Obrigado.